Boa noite a todos, obrigado pela presença. Mais uma vez, nós estamos aqui iniciando uma outra palestra da Universidade Livre, que é, além de livre, é gratuita, e nós pretendemos, com a programação da Universidade Livre, como eu já disse várias vezes, fazer um tipo de uma resistência cultural nesses tempos bastante sombrios para a cultura nacional. Então, nós temos que mostrar, nós que sabemos da importância da cultura, temos que lutar por ela e mostrar que realmente um país sem cultura é um país sem personalidade. E dentro da cultura, nós queremos também, temos feito na Universidade Livre, várias palestras em que a gente tem promovido um debate entre as diversas artes e a literatura. Então, na noite de hoje, a gente tem a honra e a alegria de trazer aqui a Dudu de Hermann para falar sobre a relação entre a literatura e a dança, artes em confluência. A literatura e a dança podem ter mais em comum do que se imagina. É sobre isso que a artista de dança Dudu vai falar na palestra Dança e Literatura. Na palestra, Dudu discorre sobre a sua aproximação da escrita, sua fascinação pelos livros e apresenta alguns nomes do universo da dança que escrevem a partir da experiência adquirida por um corpo poético que dança. Além disso, a artista questiona sobre como a dança e a literatura são linguagens irmãs e qual seria a fonte para que a dançarina deite a palavra no papel. Ela também vai lançar o seu livro, ela sentou na cadeira, que nós já vimos que, literalmente, ela sentou na cadeira. Esse livro reúne textos sobre improvisação, poemas, notas e reflexões da artista. Há alguns anos, e de forma espontânea, Dudu se tornou um meio de expressão para a improvisadora e artista. Desculpa, a escrita se tornou um meio de expressão para a improvisadora e artista de dança Dudu. Já há algum tempo, tenho no movimento deslizante da caneta do papel um lugar de refúgio. Certamente não sou escritora, mas sou uma escrevedora ávida de tocar o outro em sua sensibilidade. Dudu, artista de dança, iniciou suas atividades artísticas aqui em BH no final de 1960. Premiada diversas vezes como diretora, coreógrafa e intérprete, é reconhecida nacional e internacionalmente não só pelo seu trabalho em dança, mas também por suas criações que fazem interseção com diversas outras linguagens da arte. Dudu faz parte do grupo Transforma, coletivo artístico da dança, que marcou época em Belo Horizonte e foi o propulsor de diversos artistas e grupos, fazendo da capital mineira referência nacional para a dança. Ainda a aluna e companheira de trabalho de importantes nomes, como Marilene Martins e Klaus Viana, é testemunha importante da história da dança em Minas Gerais e referência para diversos outros artistas. Uma das artistas pioneiras no Brasil a utilizar a linguagem da improvisação em dança, Dudu desenvolveu uma maneira singular de aplicar, ensinar e entender a dança contemporânea, construindo uma pedagogia própria, a qual tem no corpo orgânico sua base de entendimento, com o suporte da educação somática direcionada para a improvisação na dança. Dudu busca sua inspiração na natureza e na ecologia humana e investiga cada vez mais profundamente a relação mundo-corpo, corpo-mundo, e segue construindo mais histórias e sensibilidade para a dança e para a vida. Com a gente, com muita alegria, eu peço uma salva de palmas e vamos ouvir a Dudu.
realmente, assim, é uma honra estar aqui, né? Coisa que eu nunca imaginei que eu ia sentar nesta cadeira para conversar, palestrar com vocês, né? Coisas dos deveres da vida, né? Da arte. Quando eu vi o Luiz Gifone, ouvi Luiz Gifone falar, eu falei assim, nossa, é tipicamente uma artista brasileira, né? Que tem que se flexibilizar, tem que se moldar, né? A cada intempérie apresentada, né? É um modo de survival, né? I'm not victim, I'm survival. Ok? Então, assim, primeiramente, eu quero agradecer muito ao Rogério Faria Tavares, ao Luiz Gifone, né? Ao Guto, ao Olavo Romano, a Inês Rabelo, a Flávia, né? A toda a casa, né? Eu sempre passava nessa casa e falava assim, nossa, ainda bem que ela está viva. Né? Porque a gente que vive em Belo Horizonte, né? A gente acompanha a transformação, né? A mudança de pele da cidade, né? E muitas vezes não é uma coisa ok, né? É muito avassalador, né? As mudanças. E a gente fica com saudades de tempos de ontem, né? Então, isso tudo me faz mover, né? Isso tudo me faz com que o meu trabalho fique numa camada de urgência, de primeira voz, né? Eu sei que eu tenho que ficar calma, que a vida é circular, assim me disseram, e assim eu quero crer, né? A roda gigante, né? Uma hora nós estamos lá em cima, outra hora a gente... E, às vezes, acaba a luz, então você fica parado. Né? Eu acho que todos nós já fomos crianças. Aí, eu já fiquei muito parada em roda gigante. Né? Às vezes, quase chegando no chão, mas, às vezes, lá em cima. E eu, socorro! Né? Mas, eu escrevi uns negocinhos aqui, tá? Vou começar. Já comecei. Estou começando. A vida é um gerúndio, né? Com imenso prazer, recebi este convite para realizar esta palestra, né? Que tem um tom de uma boa conversa. Ao redor da interseção, da experiência no que se refere às habilidades de um artista da cena viva. O artista da cena viva, ele trabalha no presente. Sempre é hoje, né? E com a arte da escrita, né? Desdobramentos pelo exercício do fazer vão ampliando esse querer adentrar em expressões pertencentes ao campo do sensível. E, assim, na minha trajetória enquanto aprendiz desse ofício, eu tive a sorte de ficar numa escola que durou 15 anos, eu acho. E essa escola também era nova e ela tinha o desejo dessa dança brasileira, mas era uma escola que tinha fome, né, e curiosidade, né? E aí, esse fazer, eu acho que eu fui meia, né, completamente, né, influenciada por isso, para, dentro da criação, né, artística, sempre fazer coisas que eu não tenho muita habilidade, que eu não sei. A escrita é meio assim também, né? Então, já fiz trabalhos com alguns colaboradores meus, que a gente fazia aquilo que a gente não sabia, né? Por exemplo, cantar ópera. Né? E hoje o meu amuleto é a minha vassoura, né? A vassoura me traz
muita coisa. Primeiro, cuidar. Primeiro, essa coisa do fazer, da vida ordinária, né? Da simplicidade. Isso foi uma fuga, tá? Mover pode, sim, criar estados de dança, né? Estados sensíveis que ressoam na vida diária. Eu posso dizer que todas as pessoas, eu acho que aqui a maioria, que trabalham com sensibilidade, são da mesma família, né? Os nossos viés de expressão, né? Eu aprendi a ver o mundo lendo o movimento da vida, né? As habilidades, elas vão se dando a cada experiência vivida, né? É na prática, né? A expansão desse olhar. Experienciar devires na literatura trazem caminhos de persuasão, de entendimento, para com, ou talvez, possíveis voos, né? Esses voos onde a liberdade está lá, assim, com as asas bem abertas, né? Sem censura, sem julgar, né? Isso está certo, isso está errado. Eu acho que na arte não tem muito esse lugar, né? Do acertei e errei, mas tentei, né? E a gente vai sempre beirando uma frequência que possa abraçar toda a audiência, né? E trazer questões para o outro que assiste, né? Acredito que nesse terreno da arte as expressões se cruzam, se alimentam, né? Na maioria dos meus trabalhos, a minha fonte foi sempre o livro, né? Eu disse, não, deixa eu procurar alguém. Aí eu devorava livros porque eles me abriam o apetite e me traziam o alimento para eu poder nortear nos trabalhos em dança, em performance, né? E, assim, acredito também que o artista vai sempre se descobrindo, né? Se redescobrindo, né? Descobrir, né? É tirar as camadas, né? Do que, talvez, né? A sociedade quer cobrir, né? Então, a gente está sempre meio com as antenas, né? Eu sempre falo que o artista precisa ter aquelas antenas de barata. Aí eu lembro da Clarice Lispector, porque você chega em casa, você percebe que ela está lá, e ela também sabe que você está lá. Ali começa, né? Pô, que poder, né? Então, assim, essas antenas, elas vão pelo corpo inteiro, né? Porque a gente vai capturando coisas que estão na ordem da invisibilidade, mas estão completamente escancaradas, né? Mas a gente estuda justamente o invisível, né? E é poderoso. Deixa eu continuar de fone. Está tudo bem? Beleza. Ai. Então, vamos. Desde criança, eu gosto de escrever coisas, né? Sendo um lugar de extensão, eu acho que é do espírito, né? Algo urge e vamos lá, né? Posso afirmar que este gosto e admiração nasceu em minha casa. Meus pais sempre estavam com um livro em suas mãos. E assim fui lendo. Fui lendo contos,
histórias que continham no Tesouro da Juventude, maravilhoso, né? Aquelas enciclopédias, né? Não é do meu tempo. Ah, pois é. Livros de poetas como Henriqueta Lisboa, que eram ofertados na escola, né? Cecília Meirelles, Olavo Bilac, Manuel Bandeira, Machado de Assis, Érico Veríssimo, Música ao Longe, Mário Quintana, entre tantos outros de minha época escolar. Poesias, histórias que marcaram meu andar no mundo. Além disso, minha querida professora Marilene Martins, em seus programas de espetáculos, deixava sempre seus recados de mundo. Era incrível, porque eu achava muito curioso aquilo. A maneira com que ela escrevia, né? Depois eu fui ver que a minha letra parece demais com a dela. Opa! Né? É um espelhamento aí, e aí a gente vê que o ensinamento também se faz nos entre-espaços. Ele se faz na pausa, no momento de observação, naquilo que parece que não está nada acontecendo, não é? Que você captura, você dá um gap, né? Mas você só vai ver isso no tempo justo de ver, né? Não imediatamente. É incrível, né? A ficha cai quando ela precisa cair, né? Nas contrações do espaço, nas expirações, né? Na inspiração, né? Como disse, né, minha habilidade é ver o mundo movendo, né? Aprendendo a ler isto através dos gestos, das pausas, das intensidades, do espaço, da imagem. Comecei meus estudos aos 10 anos e aprendi que a vida aliada ao ensinamento em arte vale o tempo todo. Estar viva, temos ganhos e perdas, e tudo é aprendizado. Só irei cessar este aprendizado quando fechar meus olhos por uma só vez. É de uma alegria estonteante, ó, estar aqui, sentada a esta cadeira, junto a esta mesa, neste lugar tão significativo e honroso. Meu coração palpita em saltos serelepes. Bom, então, eu escrevi mais coisa aqui. Posso continuar? Tudo bem? Pode, claro. Então, está ótimo. A Academia Mineira de Letras era até então um lugar distante para a minha pessoa. Agora, estar aqui, falando, conversando, fazendo de minha voz um lugar de junto. Vamos ao que interessa, né? Primeiro presente, agora. Estamos vivos. E seria bom aproveitarmos para viver este pequeno intervalo de tempo para falarmos na afirmação da soma. Sim, sim, sim. Comprar livros, ler livros, sempre ocupa um lugar quase de obstinação. Gostaria de ler muitos livros. E faço o possível para praticar a minha leitura. Um alimento no tom de uma intimidade muito íntimo, não? Cada livro possui e nos leva para um lugar, um instante que possa vir a ser eterno, né?
Eu tenho livros aqui na minha biblioteca corporal que eles não desaparecem, é incrível, né? Uma poesia que sempre está latente. Eu acho isso muito curioso, como é que o corpo, né, escolhe também, grava, seleciona e edita, né? Quando a gente, às vezes, está em processo de criação de algo, vem uma frase, você fala, gente, o que é isso, né? Que loucura é nosso compêndio, nosso acervo, que a gente pode nomear de conhecimento, né? Poroso, flexível, né? Adaptável. Tive a graça, em 2003, de ser contemplada com as bolsas Vitae de arte da Fundação Vitae, no intuito de realizar uma pesquisa, habitar uma determinada praça de Belo Horizonte. Todos os dias, pela manhã, durante um ano, eu ia para uma determinada praça, que nesse caso era a Praça Santa Teresa, né, de segunda a sexta, e me deixava em devir para ler o movimento da vida, na relação de dança e vida. Passado 8 anos, finalmente, consegui publicar meu primeiro livro, né, que é o Caderno de Notações, A Poética do Movimento no Espaço de Fora. Que marcou um lugar de que, sim, continuarei a escrever, escrever e escrever, né, Marcelo? Escrevendo, 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 né? E estou aqui escrevedora, né? Essa palavra é muito boa para mim, porque ela se adequa ao meu fazer, né? Eu ganho um espaço para sentar aqui como uma artista de movimento, né, que abraça a escrita para ampliar um pouco mais o seu entendimento com a vida, né, com as coisas que nos tocam, nos incomodam, nos deixam aflitas, nos deixam absortas, nos deixam em silêncio, nos deixam incomodadas e nos deixam mergulhadas em belezas, né? Então, eu acho isso maravilhoso. Agora, em 2009, acabei de lançar meu segundo livro, né? E a história desse livro, né, Luciana? 2019, exatamente. Não, eu falei 2019. 209. 209. A Luciana, minha querida editora ali, eu comemorei esses 50 anos, né, de lida aí, de trajetória, cantando para subir, né? Comemorar que eu ainda estou viva, curiosa. Aí eu ia fazer, na verdade, um catálogo de fotos. Ai, que preguiça. Eu ia ter, outro dia, num arroubo de desespero, eu queimei todos os negativos. Né? Porque você fica guardando as coisas, guardando, você fala, meu Deus, o meu corpinho aqui, mas está imenso. Um monte de coisa parada, assim, ó. Já foi, né? E aí, né, Luciana? Luciana falou assim, Dudude, vamos fazer um livro. Eu falei, será? E aí eu fui nos meus escritos guardados, né? Porque eu comecei a escrever, todo dia eu escrevo um pouquinho. Antes de dormir, eu deixo a escrita vir nos dias que são muito duros, aí que ela vem com uma força. Nos dias que eu vejo belezas mínimas, ela vem potente, né? E com todas as agruras. E aí a gente foi fazendo a seleção, né, dos textos. Tem um texto de Marcelo Kreiser, que ele escreveu o meu perfil há muito tempo atrás. Eu falei assim, não, este perfil
ele é imprescindível dentro deste livro. E aí o livro se fez, né? E, claro, ela sentou na cadeira, né? A gente senta na cadeira para tantas coisas, né? Incrível isso. E aí, este livro, você pode ler sentado, deitado também, né? Mas é um conforto, né? Uma boa poltrona, uma boa cadeira para escrever, para ter com os seus em uma mesa, né? E para ler. Olha que maravilha. E aí eu tive, assim, já que eu estou aqui, eu tive o desejo de trazer alguns autores, artistas que dançam, né? Os livros estão até meio velhinhos, que eu queria ler algumas impressões de alguns, né? Eu sei que tem aumentado cada vez mais, né, essa extensão da expressão, né, da cena viva vai para o registro papel, né? É quase um prolongamento mesmo de expressão. E aí eu vou ler assim um parágrafo, tá? Eu vou começar com Steve Paxton, que é o livro. Steve Paxton foi o criador do contato e improvisação, né? Hoje ele deve estar com seus 78 anos, né? Ou 80, não estou bem certa. E esse livro ainda não foi lançado no Brasil, ele está em inglês. Aí o Steve é uma pessoa assim pontual na evolução e desenvolvimento do pensamento da dança, da nova dança, né? E aí eu vou ler esse poema que a Luciana Tanuri traduziu para mim, né? Que é bom vocês fecharem os olhos, se vocês quiserem, para imaginar, né? Às vezes, os olhos abertos, eles ficam vigiando muito. Eles ficam num lugar muito literal. Se eu me dou, fechando os olhos, a imaginação beira a superfície. Sinta a coluna, elevando-se para apoiar. O crânio, entre as orelhas. Respiração fácil. A pequena dança. Imagine-a, mas não a faça. Imagine-a, prestes a dar um passo, com o pé direito. Qual foi a diferença? De volta ao neutro, de pé, a pequena dança. Imagine, mas não faça. A faça. Imagine-se, prestes a dar um passo, com o pé esquerdo, com o pé direito. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, juntos, de pé. Respiração fácil. Sinta o movimento do diafragma. A pressão e percepção da pressão nos órgãos, abaixo do diafragma. Todo o caminho até abaixo da bacia da pelvis. Relaxe os órgãos, o interior da pelvis, e faça uma pausa. Muito bem. Agora eu vou ler aqui as aulas de Kazuo Ono. Esse livro aqui é maravilhoso. São registros das aulas de Kazuo Ono. Dá para dançar enquanto se pensa? Eis a questão. Será que dá? Dá para dançar se estivermos pensando?
Não posso acreditar numa dança que tenha nascido do pensar. Para mim, o importante é esse sentimento de achar, de repente, a beleza num bebê. Não se trata de entender com a cabeça. No ventre materno, criou-se um pouquinho de vida. No ventre materno, há coisas que deixamos de falar, de ouvir, de ver, que deixamos escapar. Por isso que ficam de leve alguns desses fragmentos. Por isso fico com vontade de lhes dizer que pensar não pode. Isso a gente em dança percebe. Quando eu leio um livro, eu sinto o livro. E aí ele me provoca imagens, pensares sinestésicos. Aí, eu vou ler aqui uma frasezinha da Carole Carson. Carole Carson escreveu este livro e desenhou também. Ela é uma artista de dança maravilhosa, mora em Paris. Eu já vi ela dançar. E quando eu vi, eu acho que várias pessoas aí já viram, né? E aquilo também gravou. Os desenhos são como montanhas que se deslocam na ascensão dos passos e de consciências. O vento que sopra, o rio que corre, a ondas que se quebra. O sábio se centra. E temos aqui o Ushio Amagatsu, que é de uma companhia que já veio, eu acho, não sei se veio em Belo Horizonte, Shankai Juku. Maravilhoso. Ele fez Dialogue avec la gravité, diálogo com a gravidade. E o do Steve Paxton chama Gravidade. Então, nós temos uma atração profunda pela gravidade, né? Pés na terra, para ganharmos leveza, né? Os opostos precisam existir todo o tempo. A dor física ou o corpo não podem ser separados, mas o espírito, este, pode entrar em ressonância, vibrar junto, criar, construir, lançar pontes. Da mesma maneira que as palavras arte e alma ressoam e vibram ao redor da mesma vogal a qual todas as línguas do mundo têm em comum. Aí, trouxe aqui um livro que a Gabriela Cristófaro escreveu e que tem um poema de Marilene Martins. Eu vou ler só um pouco o poema de Marilene. Subi as escadas, 3 andares, que levaram ao Transforma. Recolhi meus trapos, meu som, movimentos. Mobilizei ações e pensamentos. Olhei pelas janelas, o espaço que continuava até a linha do horizonte, belo horizonte, que tanto me inspirava. Naquela sala, nosso trabalho se concentrava, vivo, lépido, subia pelas paredes e se derramava em gestos, sons e sorrisos, pois trabalhávamos de mãos dadas, partida. Descia as escadas sem eixo, a memória escorria pelos degraus, tropeçando em meus pés. A porta já estava aberta, foi só passar. Atravessar a avenida, as ruas, sem ver, sem olhar, e não chegar a lugar nenhum, a nenhum lugar, nenhum lugar. E eu aprendi muito com isso,
Porque toda vez que um espaço sensível fecha, a cidade empobrece, né? E esse fechamento do Transforma foi uma dor inenarrável para Marilene Martins e para Belo Horizonte também, né? E também vou pegar aqui a nossa querida Isadora Duncan, né, que todo mundo que dança sabe. Só uma pequena frase. Ok, pessoal? Eu dançarei assim. Transmitirei aos outros esta imagem do amor, da primavera e da vida, que me chegou através de tanta emoção. E há de ser, na minha dança, que todos encontrarão o seu instante de êxtase. E Isadora, ela, né, moveu muito as pessoas do mundo do movimento. E vou ler um trecho de Klaus Viana, meu amigo querido, meu mestre, rapidamente. Mas, se a dança é um modo de existir, cada um de nós possui a sua dança e o seu movimento original, singular e diferenciado. E é a partir daí que essa dança e esse movimento evoluem para uma forma de expressão em que a busca da individualidade possa ser entendida pela coletividade humana. Todos são artistas que, através das experiências, eles escrevem. E eu estou lendo esse livro aqui, estou completamente encantada, que é Pensar um Corpo Esgotado, né? Que o Kunichi Uno escreveu sobre o Ishikata Tatsumi, que foi um bailarino japonês, né? já falecido. Ele antecede Kazuo Ono, que foi esse que eu li, né? E ele é de uma potência e de um socorro absurdo, né? E ele escreveu um único livro que se chama A Dançarina Doente. Então, é uma pequena frase da dançarina doente. Um calor estranho queria levar o corpo e desmontava a estrutura do céu. Eu fazia gestos para dobrar as articulações do vento com os ossos. Vou ler aqui um pequeno trecho do meu amigo Wagner Schwartz, que fez, eu acho que quase um romance. O tempo nas ruas desorienta o tempo nos livros. E de Paula Rettore, né? Uma artista da dança misturada de coisas, né? Eu selecionei as cartas de amor número 1. Meu trabalho é meu corpo, e sinto que tenho que prestar atenção todos os dias, diferentemente. Nesse morro aí, meu trabalho é sentir o contato do corpo na grama, da pele ao vento. Meu trabalho é dentro e fora. Pele dentro, pele fora. Meu corpo mudando por dentro. O que é mesmo que se coloca para dentro? Meu trabalho é silêncio. E, terminando, eu vou ler aqui da Nicole, é uma jovem artista que escreveu um livro. E eu achei muito bacana, né? Porque eu conheço a Nicole, já dirigi trabalhos dela e tal,
Mas, quando eu peguei o livro dela, eu conheci a Nicole. Entendeu? Aí eu falei, nossa, Nicole, eu não sabia que você era assim. Quanto mais eu escrevo, mais evidente se torna a minha necessidade de escrever, para diminuir a minha angústia e ansiedade a um ponto mínimo em que minhas ideias possam se tornar claras. É engraçado porque escrever não é só pensar no que vai escrever. Eu improviso quando escrevo, porque justamente não penso em nada. Deixo que as palavras venham, deixo os pensamentos passarem. Minhas mãos, meus olhos, minha cabeça, coluna, todo o meu corpo acompanham as palavras que são desenhadas no papel. Sim, improviso escrevendo, porque escrever é físico, é corporal. Escrever também é movimento. Há um engajamento de todo o corpo enquanto se escreve. Meu rosto e minhas expressões se engajam também. Cada palavra que sai é a mais pura surpresa. Né? Então, assim, a gente tem muita coisa em comum, né, com a literatura, porque é um desejo tão grande de abraçar coisas que a gente não sabe muito bem, né? E como que um é fonte do outro, né? Vocês que vêm da literatura, desse amor, dessa paixão, desse conhecimento, quando vão ver dança, né? Qual que será essa bate-volta, né? Então, é isso, gente. De fone, né? Abriu, né? Acabamos, né? Uma salva de palmas para ela. Muito obrigada, gente. Só lembrando aqui que uma coisa que acaba de me ocorrer é que o Ítalo Calvino, naquelas 6 propostas para o milênio, uma das coisas que ele diz que a literatura tem que ter para a literatura preservar e para a literatura ser uma boa literatura é a leveza. Olha só, né? Entende? É justamente E a a leveza leveza que a dança procura, né? Esse combate, vamos dizer assim, a libertação da gravidade que a leveza traz, e talvez aí seja mais um ponto de contato, né, que nós temos entre as nossas artes, com certeza. Tentam justamente descrever essa magnificência, né, os potenciais toda, a potencialidade toda da espécie humana. Exatamente. É muito curioso como várias pessoas que dançam. Temos ali a Paula Davis, que acabou de lançar um livro, dançarina linda. Muito bem. Que é esse interesse que a gente tem pela gravidade, né? Para realmente, quando a gente faz o salto, né, perceber como uma nutre a outra, né? O céu é tão necessário, porque tudo que nasce vem do céu. Então, vem da leveza. Né? Você vê, assim, as coisas, né? Se não chovesse, o que seriam de nós, né? Nós passamos aí um momento duro, a natureza dando recado o tempo inteiro. E, de uns tempos para cá, também, eu estou virando ativista, né? Ambiental. Cuidar daquilo que nos acolhe, né? Tá ficando uma coisa assim que todos os meus trabalhos, né, sempre tem um hello, né? Oui. Um opa, né? Vamos alterar nossos hábitos hoje ou quando será, né?
Gente, agora nós temos a parte dos debates. Todas as pessoas que estiverem interessadas em fazer alguma pergunta para a Dudude. A Flávia está aqui com o microfone, basta levantar o braço, ela leva o microfone. A importância do microfone é porque tudo isso é gravado e, com o microfone, permite essa gravação. Vamos começar, então. Quem quer fazer uma pergunta para a Dudude? Luciana. Dudude, por que o Transforma acabou assim tão de repente? Eu adorei isso, porque não foi de repente. Ele foi indo, né? E os tempos, né? Anos 80 foi uma década bem curiosa, né? E aí as coisas, né? Tudo é finito, né? O ânimo de se trabalhar com arte, né? Eu também tive um estúdio que acabou também. E não foi de repente, ele foi se acabando, né? E a gente, com aquela coisa, assim, eu acho que a Marilene me ensinou muito, né? Porque eu vi o Transforma desaparecer, eu falei, opa, deixa eu segurar minha rédea aqui, porque vai desaparecer também. As escolas livres, gente, são tempos finitos, né? A importância de uma escola livre é porque ela é adaptável todo o tempo, né? Com a correnteza do mundo, né? Mudam as coisas, as pessoas desaparecem, né? Que é a receita primeira de uma escola, né? Ou então vários projetos que oferecem coisas gratuitas, mas que a própria população não sabe, né? Quem é que está pagando a conta? O ofício da arte é um serviço, é um trabalho, né? O aprender também, essa moeda de troca. Então, assim, a gente tem que se adaptar, né? Várias escolas de Belo Horizonte foram sofrendo, né? E se adaptando para não fechar, né? Porque é uma ponte também com as universidades, né? Escola livre é tão necessário quanto a universidade, por assim dizer, né? É uma ponte. Você vai, se alimenta ali, você vai, se alimenta lá, e você encontra no meio da ponte, faz aquelas coisas, chama alguém para falar sobre isso, sobre aquilo, mas as escolas livres, elas tendem, né, a ter tempo, serem infinitas, né? Obrigada. Está satisfeita? Ah, muito bom. Você dançou no Transforma, né? Eu acho que eu te conheço. Eu acho que você morou junto comigo. É minha irmã. Ai, ai. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Estou muito feliz de ver a Academia Mineira de Letras com esse público tão bonito. Ter encontrado aqui, nesta casa, um grande acolhimento, um espaço muito amoroso de debates e difusão de conhecimento da nossa história de Minas Gerais, dos nossos escritores, das nossas letras e artes. Hoje, para mim, é uma grande alegria ter a Dudude aqui, que é uma amiga libriana, pratica o livre-arbítrio a cada momento, e eu acho que é isso que ela tem que ensinar para a gente. Então, eu peguei o microfone para agradecer a Gifone, o Rogério, a Inês, o Guto, todos da casa, o Davidson. Agradecer ao Marcelo por ter me apresentado a Dudude há muitos anos atrás. Tá vendo? E também para convidar vocês para conhecerem o blog da Dudude, onde ela escreve. Ela está sempre postando esses textos dela, porque ela mora em Brumadinho, né? No espaço onde, todo mês, ela faz uma vivência, que é a vivência prática do sensível. São 2 horas de vivência prática do sensível. Não é, o público-alvo não é apenas o público da dança, são artistas ou não, pessoas que querem
praticar o sensível com a Dudude num espaço de muita natureza, de muita força, de muita saúde física. Então, eu só peguei o microfone para convidar vocês a conhecerem o blog da Dudude, que os escritos dela estão lá, e ela já está fazendo, já está pensando no seu próximo livro, né, Dudude? Nossa, que eloquência, não é? Isso pode saber que é desespero. Né? A gente vai fazendo. Ai, não dá para dançar muito, né? Tá estranho ali, deixa eu escrever, então, que eu fico mais calma. Ai, ai. Muito Dudu, obrigada, Luciana. deixa eu aproveitar, então, que o microfone está na minha mão e te perguntar uma coisa. Ontem eu escutei um depoimento do Décio Otero, um dos criadores do Balé Estágio, e ele estava dizendo que, quando ele voltou da Europa, daquele banho de dança europeia pelo qual ele passou, ele sentiu uma necessidade enorme de aproximar a dança dele da brasilidade, vamos dizer assim, da arte brasileira, do povo brasileiro, e encontrar uma linguagem na dança que se comunicasse com o público brasileiro, porque ele achava que o que ele trouxe não se comunicava. Principalmente quando ele começou a viajar pelo Brasil afora, ele começou a sentir isso, que a dança dele não se comunicava com a plateia. E eu queria te ouvir falar sobre isso, sobre essa característica da dança, essa aproximação que a dança precisa ter com o seu público. Bom, na verdade, a gente tem danças e danças, né? Tem danças que a própria dança não tem interesse nenhum em comunicar. Então, assim, é um leque extenso de modos de mover, né? Eu acho que, quando o Décio veio, nessa época, ainda era uma coisa assim, muito longínqua de uma boa camada da nossa população frequentar teatros, né? Hoje ainda é difícil, né? Às vezes, muita gente tem medo de entrar no teatro, né? Então, assim, tem várias... Hoje a gente já tem, assim, a gente deu uma evoluída, né? Uma acordada nessa relação, né? Palco, plateia, nas danças de rua, né? Sim, eu posso mover, eu posso me reinventar. As aulas, elas abraçam, né? Por vários projetos sociais, né? Ainda existem danças herméticas, mas também existem músicas herméticas. Ainda existem livros herméticos. Ainda existem artes visuais herméticas. Ainda existem filmes herméticos. Então, assim, mas, por um outro lado, esse outro lugar da comunicação já vem sendo ampliado. Teatro hermético, né? Esqueci do teatro, Eros. Né? Mas ainda, sabe, eu acho que, de uns tempos para cá, essa percepção ela deu uma ampliada. Somos muitos, né? Mesmo poucos, somos muitos, né? Acho que é isso, Flávia. Eu sempre acho. Não posso dizer assim com muita certeza, né? Eu sei que nada sei. Eu te conheço. Mais alguém quer perguntar? Primeiro, agradecer o carinho da Luciana com a casa. Sempre muito bem-vinda aqui, Luciana. Parabéns pelo trabalho seu, em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Dudude, uma curiosidade sobre como é que a escrita faz parte do seu cotidiano, da sua rotina. Você escreve à mão, escreve no computador, porque isso
Faz Isso muita diferença. é muito diferente, porque tem criança hoje que, dependendo da escola em que ela estuda, É só comprar. ela não chegará a mobilizar as suas mãos para escrever, porque ela já vai começar digitando, né? E a escrita, o manuscrito mobiliza a nossa fisiologia de outro modo, né? O computador faz de um jeito e a mão faz de outro, né? A mão no lápis ou na caneta faz de um jeito e a mão no teclado faz de outro. Eu queria perguntar sobre isso. Como é que o seu corpo... Eu acho que é super próprio isso, super apropriado perguntar para vocês. Como é que o seu corpo se mobiliza para começar a escrever e como é que você sente ele depois que você termina e quando é que você sabe que você está terminando? Se é possível. Ai, que maravilha isso. Se é possível falar sobre isso, não sei. Eu acho que é bem assim... É curioso, porque de uns tempos para cá, né, as aulas em dança elas mudaram um pouco as estratégias. Então, a gente começou sempre a levar caderno para a aula de dança, não é? E começar a anotar, né? Assim, o meu primeiro livro, eu ia para a praça com caderno. Eu sempre tenho um caderno na bolsa. Eu sempre tenho um caderno na cabeceira da minha cama, né? Quando eu fico sem caderno, eu fico meio assim, sabe? Falo assim, nossa, eu queria escrever, mas... Então, assim, é uma coisa que eu vou me deixando escrever, né? Aí, tem hora que a velocidade da imagem não vai junto com a velocidade da minha escrita. Aí eu faço uns garranchos. Ou então eu falo assim, não, calma, calma, respira, pode deixar embora, pode deixar embora. Isso que é bom a improvisação, né? Porque você não apega tanto, né? Aí, às vezes, eu escrevo no meu caderno várias imagens, falo assim, depois eu volto aqui, depois eu volto aqui. Aí, às vezes, eu volto e já passou. Aí eu falo, seja o que vier, do jeito que quiser nascer, eu estou junto, né? E, de tempos em tempos, eu pego o caderno e vou botar no computador, né? E é muito irritante. Quando eu estou no computador, eu fico irritada, né? Eu fico, cadê o papel? Né? Mas eu falo assim, eu acho que eu tenho que acostumar, eu acho que eu tenho que me rever, né? Já escrevi algumas coisas, na hora que eu olhei, eu falei, que coisa horrorosa. Aí eu pego e jogo fora mesmo, sem problema algum, sabe? Não tenho esse apego, porque eu também sou escrevedora, eu não sou escritora, então é muito bom isso. Né? Eu tenho uma licença ali né? Quando eu estava na praça, uma amiga minha falou assim, chama alguém das letras para te aconselhar. Eu falei assim, nossa, eu tenho que manter minha ignorância, porque, senão, não vai ser eu escrevendo, né? Eu preciso do não saber para poder escrever. Isso é engraçado, né? Porque, se eu souber, com certeza não vai ser eu. Sabe? Vai ser uma outra coisa ali. Aí vai ficar chato, sabe? Porque é isso, né? São anos de exercício na arte. Então, essa escorregada para a palavra, ela vem com muita experiência de movimento, né? E aí é isso que me deixa escrever, né? Eu acho que, se eu não dançasse, com certeza seria outra pessoa, escreveria de outro jeito, talvez nem escrevesse, ia cuidar de galinha, né? Mas ia ter outras impressões também maravilhosas e nauseantes da vida. Então, como é que os encontros são importantes, né? Por você ver, eu nunca imaginei que eu ia ficar do lado de fone aqui, respondendo ao Rogério, com todos vocês, sentada à cadeira aqui, a cadeira do meio. Ai, socorro! Não é?
Então, eu quero agradecer demais, né? E que, de uma certa forma, a casa, né, Inês, Flávia, está recebendo uma artista da dança, né? Que ousa a falar sobre literatura, né? Então, isso muito me engrandece, né? Continuarei a mesma, porém com uma felicidade a mais, né? Então, muito obrigada, né? Vamos tomar um ponche, né? Vamos assinar meu vestido, não é? Mas isso é muito bom, essas interseções, né, que a gente faz no campo da expressão, né? E nunca foi tão importante a nossa profissão, né? Seja na literatura, seja nas artes visuais, seja na música, no teatro, na dança, nunca foi tão necessário a nossa profissão, né? Estamos sempre reinventando realidades, né? Propondo aberturas de sobrevivência na afirmativa do sim. Vamos trabalhar muito mais o sim, muito mais a adição do que a subtração, né? Já tem muita gente trabalhando na subtração. Então, deixa para lá. Muito obrigada. Dudu, muito obrigado pela sua presença. Muito Realmente obrigada, foi enriquecedora a transmissão da sua experiência e do seu conhecimento para todos nós aqui essa noite. Quero também agradecer o público pela presença e dizer que a Academia Mineira de Letras está sempre aberta para recebê-los. Nós temos programação todas as semanas, programações que podem ser interessantes a vocês, basta consultar o nosso site e as divulgações que sempre saem. E também, agora, eu gostaria de convidá-los para chegar ali fora para tomar o ponche e pegar a assinatura o autógrafo da Dudu. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Muito obrigada. Muito obrigada. Gente, obrigada a todos, viu?